Boa tarde. Estamos aqui retomando nosso simpósio Mito, Cultura e Psicanálise. Teremos agora a palestra A Psicanálise como Fio Condutor no Labirinto do Consciente. A palestra será ministrada por Cláudia Cristina Antonelli, que é psicanalista pela SBCamp, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, onde ela coordena as atividades de literatura e psicanálise e também as de cinema e psicanálise. A Cláudia é autora do livro O Estrangeiro, Eu e Você, com um olhar psicanalítico contemporâneo. É mestre em psicologia clínica e faz doutorado em ciências médicas pela Unicamp. Eu desejo uma boa tarde para a Cláudia, que tenha uma boa experiência conosco aqui e que pode tomar a palavra. Muito obrigada, Wagner. E é exatamente por aqui que eu gostaria de começar, agradecendo o convite que veio, primeiramente, pelo José Carlos de Migueli, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, que sugeriu meu nome, ao Wagner. O Wagner fez um contato, então, aí uns 2 meses atrás, eu creio, né? De uma forma absolutamente gentil. E quando ele me disse, é para os Cefas, e quando ele me disse o tema, e ao final da nossa conversa ele me disse, pode pensar um pouquinho, depois você dá a resposta, eu disse, não, eu aceito. E eu vou até dizer por quê, né, esse aceite muito de prontidão. Eu tenho um carinho imenso pelo Cefas. O professor Rezende dizia hoje de manhã, como não é possível, né, a gente dissociar a nossa história pessoal da nossa história profissional, e de alguma maneira é isso que me trouxe aqui hoje, né? Há uns 15, 20 anos atrás, eu procurei o Cefas para uma especialização. Na ocasião, eu fiz a disciplina era saúde mental e psicopatologia da saúde, sim. Foi muito interessante, e foram 2 anos absolutamente férteis, que marcaram o início da minha vida pós-graduada. Fazendo uma pequena digressão, mas que também não é dissociada de toda essa história, eu também vinha de uma primeira formação em línguas estrangeiras, cultura estrangeira, e quando eu soube, na ocasião, que o Cefas tinha essa origem também estrangeira, né, na pessoa do professor Terzis, essa origem grega, esse marco, esse registro, eu vim até aqui. Campinas tem outras, né, especializações, enfim, mas eu vim aqui e fiz a escolha que para mim foi acertada naquele momento. E, como eu disse, um tempo muito fértil. Eu acho que os alunos atuais não conhecem, mas na época, quando eu entrei no prédio do Cefas, lá embaixo no pátio, né, hoje em dia acho que tem um pequeno café, tinha uma árvore de romã. E eu fiquei agora preparando aqui minha fala de hoje, eu me lembrando daquele momento, eu pensei, mas por que será? Né? Uma única árvore de romã no pleno centro do pátio. E eu fui, então, ver que a árvore de romã tem muito sentido, muito significado para a cultura grega. Ela simboliza, de alguma forma, afeto, fertilidade, amor, né? Ela é associada à deusa Afrodite. E eu posso dizer que, para mim, foi um tempo muito fértil. Então, ao final desses 2 anos da especialização, como todos os alunos, eu fiz o meu TCC, e na época o professor Terzis me convidou para publicar esse TCC em forma de artigo, para trabalharmos juntos em forma de artigo, e foi a minha primeira publicação. Então foi uma experiência muito... Aliás, agradeço diretamente ao professor Terzis por aquele momento também, que de alguma forma inaugurou o meu percurso na pesquisa, na escrita, o percurso acadêmico pós-graduação. Aliás, se algum aluno se interessar, o artigo se chamou A Fala de Cada Um, uma investigação psicanalítica no contexto clínico. Ele está na biblioteca do Cefas, aliás, que é uma excelente biblioteca.
Mas então esse agradecimento que segue, né, para a pessoa do Wagner que me chamou, fez esse convite, ao professor Terses, ao Cefas, propriamente dito, que na verdade são estas pessoas, né, que estão por trás, a Aparecida, a esposa do professor Terses, e os alunos. Eu pude ver, hoje de manhã, eu pude ver um pedacinho da palestra, vou querer com certeza assistir mais tarde, a palestra do professor Rezende e também um pedacinho do professor Dimitrios, né? E eu vi as manifestações de carinho por parte dos alunos ao professor Rezende, e eu achei bastante emocionante aquilo, né? Eu acho que, de alguma forma, o Cefas tem esse marco, né? Essa pluralidade de mentes, de origens dos alunos, tanto pessoal quanto profissional, né? De novo, dizendo isso não se dissocia, e eu acho que essa marca do carinho eu sempre vi aqui. Então, para mim é um momento muito emocionante, eu estou muito feliz de estar aqui. E tem um segundo motivo dessa alegria, que é o tema, né? Quando o Wagner fez contato, ele me disse, olha, é sobre Teseu, o mito do Minotauro, o fio de Ariadne, e aí me tocou também profundamente, porque antes ainda desse tempo que eu descrevi, né, na especialização aqui, eu morei um tempo fora, né, do país, morei na França há alguns anos, e naquela época eu tive ocasião de ir visitar a Grécia. E bastante intuitivamente, porque eu nem sabia que em Creta, né, na ilha de Creta, é onde se encontra o Palácio de Knossos, que é associado ao mito de Teseu. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Eu fui a esta ilha, foi o único lugar que eu fui, né? O voo passava por Atenas e de lá eu peguei um barco, então, para a ilha de Creta e visitei o Palácio de Knossos. E foi uma experiência valiosíssima. Eu vou mostrar, eu trouxe algumas imagens desse palácio. E trouxe um quadro, na época, era nos meus 20 anos, né? E eu trouxe um quadro de lá, uma espécie de pôster do que teria sido o Palácio de Knossos na sua integridade, né? Antes dele se tornar ruínas, hoje em dia são ruínas. É um quadro que, para mim, foi belíssimo, e ele fez parte, eu trouxe ele lá de fora para cá, e depois, quando eu inaugurei, de alguma forma, a minha clínica, ele esteve na parede do meu consultório por muitos e muitos anos, até há pouco tempo. Eu até pedi para o Wagner se eu poderia trazê-lo e deixar aqui de fundo, ele prontamente aceitou, ele disse sim, a gente dá um jeito, mas depois eu acabei achando que seria um gesto muito concreto, né, trazer o quadro. Pensei, a gente está aqui falando de mito, de simbologia, eu posso falar sobre esse quadro, né, sem precisar trazê-lo. Bem, eu fiz um pequeno roteiro, né, o meu próprio fio de Ariadne, para não me perder no fio da hora, no fio do tempo que a gente tem aqui, que, aliás, é um privilégio essa hora que eu vou ter com vocês. Mas, mesmo assim, a gente precisa de algum direcionamento. Tempo na mão é vendaval, né? Então, eu vou tentar seguir essa ideia, né, de percurso, que começa primeiro, eu escutei o professor Rezende falar da coragem, né? Foi um pequeno trechinho que eu pude assistir, e ele falava da coragem dele próprio, né? Eu achei aquilo muito bonito, e de alguma forma eu também pensava isso, porque quando o Wagner me disse a programação, eu perguntei quem mais vai estar lá, né? E ele me disse, bom, professor Antônio Muniz de Rezende, professor Dimitrios e o próprio professor Terses. Eu pensei, ulalá, né? E eu venho depois, né, dessa manhã tremendamente rica, e não só de conhecimento, eu acho que todos puderam ver, fica nítida o patrimônio cultural humano que a gente tem nesse trio, né, que inaugurou o simpósio hoje, mas também de generosidade, né?
São 3 pessoas, né, personalidades que muito generosamente compartilham do que sabem, compartilham da própria história, e isso foi, eu acho muito tocante, muito importante, né? Então, eu também venho com a minha coragem modesta de estar aqui e tentar compartilhar um pouquinho do meu percurso até aqui. Acho muito legal, eu parabenizei o Wagner por essa interlocução de saberes, né? Agora, na parte da tarde, um viés um pouco diferente, agora uma mulher, agora um pouco mais jovem. Vamos ver o que eu faço, tenho um desafio grande aqui em mãos. Eu pensei, primeiramente, falar um pouquinho com vocês sobre o título da minha fala, que eu gostei muito, né? Ela me foi proposta, a psicanálise, fora a parte do mito, que a gente vai chegar lá, mas a psicanálise como fio condutor no labirinto do inconsciente. Então, é disso que eu gostaria de começar a falar com vocês, depois aqui do meu golinho de água. Aliás, vindo para cá, o termômetro marcava, não sei se todos estão em Campinas, o Congresso Internacional dessa vez, né? E eu vi que o termômetro marcava 35 graus, eu pensei, perfeito, porque isso nos coloca na condição climática da ilha de Creta, o local do nosso mito, porque lá em verão faz por aí. E eu já fui me contextualizando ali sensorialmente, né, com o nosso tema. Eu penso, quando a gente pensa na psicanálise como fio condutor, já no labirinto do inconsciente, o labirinto, ele é uma ideia bastante querida por nós na psicanálise, mas é uma ideia mítica, né? Porque, de fato, eu até brinquei, estou repetindo o Wagner, mas é porque tivemos algum contato nesse tempo, seria até mais simples se o inconsciente fosse demarcado tal qual um labirinto, né? Ele não é. Eu penso no inconsciente antes como algo infinito, né? Assim como o universo, de alguma maneira, né? Eu acho que o inconsciente está para o universo, assim como, enfim, a analogia é essa mesma, né? Então, o que acontece? No entanto, é uma ideia interessante em termos de natureza, né? A natureza do labirinto, né? A sua dificuldade, o seu percurso não definido, o seu mistério, o que ele guarda lá dentro, né? O que ele esconde lá dentro também, né? Então, a ideia ela é bastante apropriada. Tão apropriada que Freud, quando ele funda o método psicanalítico, lá nos finais de 1800, ele mesmo precisou de um fio de Ariadne, ou seja, um fio condutor que pudesse fazê-lo trabalhar com o inconsciente, né? Ele sabia que ele não estava mexendo com algo fácil, com algo simples. Quando ele se dá conta, quando ele concebe o inconsciente, ele necessita um método, que é nada menos do que o Christopher Bollas, é um psicanalista contemporâneo, ele vai chamar do par freudiano. O par freudiano é a livre associação do paciente em comunhão com a mente do analista, com a atenção flutuante do analista. Então, esse método fundador, que funda a psicanálise propriamente dita, é o início do fio condutor da psicanálise no labirinto do inconsciente. Sem esse método, a coisa não vai, não anda, não acontece, né? Bom, começa daí. Então, a gente pode pensar que esse fio, né, que Freud começa lá no início, esse fio atravessa o tempo e chega até nós hoje. É o mesmo fio. Esse método central, no cerne,
da psicanálise é um fio que se mantém intacto, né? Essa disposição de mente do analista, ela é assim, ela deve ser assim, independentemente do local da sua prática, ou seja, uma instituição, um CAPS, um consultório clínico particular, uma escola, a escuta psicanalítica, né? Esse método, que não é ouvir somente, qualquer um que tenha um ouvido pode ouvir, mas é a escuta psicanalítica. Então, esse método, quem quiser ler mais sobre isso inclusive é um conceito que foi retomado por Christopher Bollas, como eu falei, num livro de 2013 que se chama O Momento Freudiano. E quem vai falar mais, fazendo outro parênteses de leitura, quem gosta de ler, quem vai falar mais sobre a mente do analista, essa disposição para a escuta analítica, tem fresquinho, saiu um livro, inclusive eu estou com ele aqui, não sei se dá para ver, acho que sim. Ele se chama A Mente do Analista, é do Luiz Cláudio Figueiredo, saiu agora em maio de 21, então, ficou trabalhando durante a pandemia. Bem, esse é o método fundante, esse fio que nos liga desde Freud até aqui. Porém, a técnica, vocês sabem, né? Psicanálise é um método, é uma teoria e é uma técnica, né? Aliás, um corpo de técnicas. A técnica psicanalítica, esse fio condutor, ele vai se transformando. Então, guardemos em mente, eu vou dizer como o professor Rezende dizia esta manhã, isso é muito importante, atenção, atenção. O método psicanalítico, ele se mantém. O par freudiano, na escuta do analista, e a livre associação se mantém, de lá até hoje. A técnica vai se modificando, como a gente bem sabe, com os aportes dos grandes autores. Então, logo na próxima geração após Freud, que é ali nos anos 20, talvez, com Firenze, com Ruth, eles trazem uma modificação significativa da técnica, porque a gente pode pensar no momento lá de Freud, naquela imagem do arqueólogo, né, que vai estratificando o solo em busca do que está escondido. Ele quer descobrir, né? Freud, ele queria descobrir o que estava ali, que nem a pessoa, né, o sujeito mesmo da análise sabia ou sabe. Então, a gente estava falando de inconsciente. É o momento da primeira tópica, estou falando assim um pouco didaticamente, porque eu acho que deve ter vários alunos, né? É o momento da primeira tópica, né? Consciente, pré-consciente e inconsciente. É um momento, o modelo desse momento é o iceberg, né? O que se vê é uma pontinha de um todo maior, muito maior, que não se vê. Esse é o modelo desse primeiro momento. E o que se busca, esse fio condutor de Freud, ele busca o recalcado, né? O reprimido, aqui eu estou usando como sinônimos, é a partir desse método que o recalcado pode vir à tona, pode vir à superfície e ser trabalhado, falando de uma forma bem simples, né? Bem, esse é o primeiro momento. Mas chega a próxima geração e diz, olha, não é tão simples assim, né? Nem todo mundo livre associa. E aí há uma tremenda modificação, um aporte, né? Na verdade, a modificação é aporte, né? Não é que o que havia antes desaparece, não. A busca pelo inconsciente prossegue, desde lá até aqui, né? Mas essa geração de novos psicanalistas, eles vão falar, olha, não dá para ir só por aí. Tem pacientes que necessitam algo mais, eles necessitam uma implicação maior do analista, uma presença maior, uma flexibilidade até de horário, de tempo, de setting, uma flexibilidade de tudo. E aí que Firenze vai, então, construir, né, a conhecida teoria dele da flexibilidade da técnica.
Isso já um século atrás. Bem, a coisa segue e aí vamos tendo novos aportes, né? A gente tem, todos vocês devem conhecer, Melanie Klein, né, que vem logo em seguida. E aí o fio condutor, ela traz uma riqueza maior para esse fio, que é, então, a angústia, né? O sinalizador ali para ela do trabalho, o que vai movê-la nesse labirinto do inconsciente de cada um, quer seja criança ou adulto, é a angústia. Aliás, Lacan, acho que foi Lacan que disse, que a angústia é o afeto que não engana. Quando a angústia se faz presente, é uma bússola, né? É um norte, enfim. E é assim que Klein conhecia Lacan ainda, claro, mas para ela a angústia é norteadora do trabalho clínico. Bem, e outras coisas mais, claro, uma teoria bastante rica, mas é o que eu destaco, é o fio que eu puxo aí na teoria dela. Bem, depois nós temos também Winnicott, que traz outras questões, né, um outro olhar, um outro enfoque. Ele traz um aporte também importantíssimo para a técnica psicanalítica. A gente pode pensar mais na questão do desenvolvimento, na possibilidade de se atingir a plenitude das possibilidades de cada um, vou colocar desse jeito. Ele estava, então, muito atento a essa potencialidade. Desde a criança, a gente sabe que era um psicanalista psiquiatra, que trabalhava com crianças, então ele, a partir disso, da experiência clínica dele, ele foi tecendo essa ideia da potencialidade, do potencial de cada um. Bem, temos ali, mais ou menos concomitante, né, contemporâneo, o Bion. Tenho certeza que o professor Rezende se referiu bastante a ele. Aqui a gente pode pensar já num trabalho de expansão da mente, da busca pela verdade de cada um, né? Eu acho, me vem sempre a imagem, né, da sonda espacial, que aliás é a capa, é a imagem da capa de um livro do professor Rezende. É essa busca, né, essa sondagem, essa expansão, tanto que não é à toa aí que eu fiz uma associação do inconsciente com o universo, né? Infinitos, desconhecidos. Bem, seguimos, né? Depois de Bion, também temos Lacan, né? Que aí traz outros norteadores, uma outra bússola. A gente pode pensar, vou destacar a questão do desejo de cada sujeito, né? O desejo inconsciente, a relação de cada sujeito com o seu próprio desejo, o que você, ou cada um de nós faz disso, ou faz com isso, né? E aí a referência, enfim, o que vai assessorar, né, nesse trabalho de Lacan são os significantes. Bom, as palavras, os significantes, não vou reduzir a palavras, os significantes de cada um, né? Bem, e temos aí os contemporâneos, né? Estou destacando, então, só aí os grandes autores, muitos outros também trabalharam e contribuíram. Na contemporaneidade psicanalítica, a gente tem questões um tanto diferentes da época do Freud, talvez pós-lacanianos, né? Estou aqui pensando primeiro na intersubjetividade, que a gente vê em alguns autores como Ogden, né? Ou a questão da representatividade. Então, hoje em dia, né, é um pouco delicado dizer hoje em dia, porque são coisas aí já de algum tempo, mas que a gente vê bastante presente a marca do corpo, de alguma maneira, né? E do não símbolo. Então, o trabalho de construir representatividade, ou seja, imagens, palavras, para o que não está pensado, para o que não está articulado dentro de um campo linguístico que é o nosso, que é o humano, né?
falando de uma maneira simples, passa pelo corpo. Então, a gente vê hoje, vou tirar hoje, né? Nós vemos afecções do corpo, né? As depressões, os pânicos, as anorexias, os jovens que se cortam, né? Para se sentirem de alguma maneira vivos, para tentar trazer algum sentido para essa dor inominável. Então, a gente tem aportes absolutamente específicos atualmente na contemporaneidade. Então, retomando a ideia do fio condutor, o método, eu volto a dizer, né, eu enfatizo, ele permanece esse par, né, da possibilidade, o par freudiano, desde lá do início até aqui. A gente segura o mesmo fio que vem das mãos de Freud, desde lá do início. Essa técnica, ela foi se enriquecendo com esses, por exemplo, que eu acabei de mencionar. Essa técnica que vai depender muito com quem a gente está trabalhando, onde estamos trabalhando, mas, no meu entender, a psicanálise é possível com a aplicação da técnica adequada para cada contexto. E eu acho que a gente tem o dispositivo para isso, os dispositivos necessários. Mais uma aguinha. Bem, então este é o fio que nos conduz. Foi muito interessante que, logo quando veio o convite, é como quando a gente vai trocar de carro, né? Aí a gente só enxerga o carro que vê, que está querendo comprar, a gente só enxerga esse carro nas ruas, né? Quando veio o convite, eu comecei a ver o labirinto não era delírio, né? Eu estava lendo um artigo que nem tinha a ver com este assunto, era para o doutorado. No dia seguinte que entraram em contato, e aparece ali na capa o labirinto, então, do Minotauro, né, que eu achei bem interessante. E eu também estava, então, dando uma olhada no Facebook, né, e tinha ali uma imagem bonita de um telescópio à beira de um lago, de uma água, né, não sei nem se era mar, se era lago, e era na Grécia. E eu escrevi para um colega, né, e eu escrevi para o colega e falei, puxa, que bonito. Não, eu nem sabia que era na Grécia, na verdade. É aqueles amigos que a gente não conhece, né, no Facebook. Eu escrevi para a pessoa e falei, que bonito, onde é isso? Ele disse, em Milos, na Grécia. E eu falei, puxa, que coincidência. Eu estou aqui às voltas com os mitos gregos. Eu falei, talvez nem seja tanta coincidência, né? Os limites do inconsciente são infinitos. E aí eu pensei comigo, ele tem bem razão. E a partir daí que eu vou, então, seguir para a segunda parte. Se eu estivesse vendo-os, eu iria perguntar, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Eu não sei se alguém... Bom, acho que a gente pode retomar tudo isso depois no momento do bate-papo, né? Eu quero passar, então, para o mito, né? Para o mito de Teseu. Eu não sou uma mitóloga, né? Sou uma psicanalista, então, enquanto psicanalista, eu quero contar um pouquinho do mito de Teseu. Recomendo a vocês, novamente, quem gosta de ler, o livro de ouro da mitologia. Este é um livro excelente, Thomas Bulfinch. Depois, talvez, o Wagner possa colocar no chat o nome correto aqui do livro do autor. Ele vem de uma querida tia, já falecida, que também estudou filosofia e tudo isso. Tia Terezinha. Lá na... Vamos lá. Então, o mito... Bom, vocês devem ter aprendido imensamente com as palestras, com as falas do professor Dimitrios, né? Eu vi um pedacinho e eu pensei, oh meu Zeus, não é para a gente ficar aqui no contexto grego, não o meu Deus, mas o meu Zeus.
Vou manter a minha modéstia aqui, porque fiquei muito contente, aliás, de escutar um pouco o professor Dimitrios, profundo conhecedor, tanto ele quanto o professor Rezende. Dessas não consegui, infelizmente, escutar hoje, vou escutar mais tarde, né? Mas a ideia não é nem proferir nada a respeito de mito, né? Ou da mitologia, que eu não tenho essa apropriação, né? Mas contar um pouquinho, porque esse mito vai fazer a porta, então, para o caso clínico que eu quero trazer, se tivermos tempo. Eu achei que tinha bastante tempo, eu já não sei mais, vamos ver. É o fio do tempo, né? Que é um labirinto também. Enfim, no mito, é interessante que a gente, geralmente, né, no senso comum, a gente preserva um pequeno recorte de cada mito, né? Como, por exemplo, no mito de Édipo, enfim, pode ser Édipo, né? O Édipo com a esfinge, ou então de Narcisos. Rezende falou de Narcisos hoje de manhã, né? Então, a imagem de Narcisos petrificado, com a sua própria imagem refletida no lago, né? E no caso do Minotauro, o recorte que temos é, então, o herói, né? Teseu é o herói, que mata o Minotauro dentro do labirinto. E o fio de Ariadne, que o conduz de volta. Esse é o recorte que nós temos, geralmente, né? Um recorte bonito, né? Quando eu fui pensar a partir desse recorte somente, eu pensei, bom, de alguma forma é um fio libidinizado, né? É um fio investido vou chamar de amor, né? De Ariadne, que o faz se salvar, Teseu, dele mesmo, né? Porque ele poderia muito bem ter morrido, assim como muitos outros morreram. Mas não, né? Por conta deste fio ele sai e ele se torna um herói. Mas a história não começa aí. Então, quando a gente vai ler, é sempre bom ler, eu acho, é muito maior, né? Eu não vou fazer, claro, a história toda, mas para a gente aqui hoje, ela começa com o pai, né? O pai mítico de Teseu, que é o rei Egeu, é o rei de Atenas naquele momento. O rei Egeu, ele não estava conseguindo ter filhos, né? Filhos homens, e isso é uma imensa preocupação para um rei que, claro, quer garantir a sua descendência, né? Tanto que nos mitos a gente vê muito a presença, né, desses afetos humanos em estado bruto, né? O poder, né? A revanche, o ódio, o amor, a violência. Eu acho que talvez por isso também que eles são muito interessantes, né? Não tem papas na língua, né? A coisa acontece. O rei Egeu, não podendo ter filhos homens, vai, claro, até o oráculo, né? Já deve ser conhecido de vocês agora à tarde, devem ter escutado. O oráculo na cidade de Delfos, na Grécia. Como é que eu estou de tempo? Tá ótimo. Então, ele vai até o oráculo de Delfos e consulta a sacerdotisa. Aí surge mais uma mulher aqui hoje. Porque o oráculo ele tinha sacerdotes e sacerdotisas. Bom, enfim, isso não importa tanto aqui para o nosso mito, mas ele encontra a sacerdotisa, diz a ela que não pode ter filhos homens, o que é que acontece, enfim. E aí ela lhe devolve um enigma, né? Um enigma que ele não entende, nem de imediato, nem depois. Como é que era o enigma? Vamos ver se eu me lembro. Ele dizia assim: não desate a boca do odre antes de retornar a Atenas. Bom, então ele saiu de Atenas, foi até Delfos e devia retornar a Atenas. Não desate a boca do odre antes de retornar a Atenas. O odre, eu acho que é uma palavra aí que fica meio... o que é isso, né? O que é o odre? Eu tenho uma imagem. Felipe, você consegue colocar? Se quiser colocar do primeiro, e aí a gente vai até encontrar o odre.
Então, o anterior, aí, essa é a imagem que eu vi logo em seguida, depois que o Wagner fez contato, essa imagem do labirinto, do Minotauro, diz o mito que ele se encontra bem no centro do labirinto. A próxima, Felipe. Mitos de Teseu. Bom, sim, aí nós temos alguns mapas. Aí temos a Grécia, a ilha de Creta, onde acontece então esse mito, Knossos, né? Aí nós temos uma visão da ilha. Vocês veem ali Knossos um pouco ao norte, né? Isso caso vocês aportem lá na ilha de Creta e não sabem para onde ir, vão ao norte que vão encontrar Knossos e um magnífico palácio. A próxima, Felipe. Aí a gente tem uma foto via satélite, né, da ilha de Creta. E esse é o Odre, né? Sim, um Odre. Então, esse objeto, pode manter aí, então, Felipe, obrigada. Que era a antiga garrafinha térmica, né, de transportar água. Mas a definição dele é um saco de pele para transportar líquidos. Esse é o Odre de antigamente, está aí o enigma do oráculo. Bem, ele não entendeu? Pode tirar, viu, Felipe? A gente vai voltar depois aí ao Palácio de Knossos. Bom, ele não entendeu, retornou para casa. No caminho de volta, um pouquinho longe de Atenas, ele parou em outra cidade, a cidade de Trezena, onde havia um outro rei, o rei Piteu. Piteu tinha lá o reinado dele, eram amigos, né? 2 reis. O rei Egeu pernoitou lá e contou, então, ao rei Piteu do enigma que ele tinha escutado e não entendido. O rei Piteu, que não era bobo, logo entendeu o enigma. Eu não sei se vocês puderam perceber na imagem, mas ela se remete um pouco, isso foi um pouco, enfim, aos testículos masculinos, né? Então, não desate a boca do odre significava não ter uma relação sexual antes de retornar a Atenas. O Repteu entendeu isso, entendeu o enigma, e como ele tinha uma filha, Etra, a filha Etra, e ele queria que a filha Etra se casasse e continuasse também a descendência, assim como todo rei. E o rei Piteu tinha, então, em casa o rei Egeu de Atenas, nada menos. O que ele fez? Deu vinho para o rei Egeu, bastante vinho, e à noite enviou a filha Etra para se deitar com ele, né? As coisas aconteceram, e aí tem um detalhe, né? De madrugada, a Etra vai dar uma voltinha ali pela praia, né? A praia grega, o tempo estava bom, como hoje, vai andar na areia, e quem sai do mar é o deus Poseidon, também, nada menos, que também a possuiu e ele a engravidou, né? Ele a fertilizou, mas isso é um parênteses aqui no mito, né? Ela volta para casa, né, para o palácio, então, do pai, ela engravida, e quando o bebê, então, quando ela engravida, e o rei Egeu, então, fica acreditando que ele é o pai, né, porque eles também tiveram uma noite ali juntos, ele acredita que é o pai, ele parte de retorno a Atenas, e ele diz a Etra o seguinte: quando esse menino, era um menino, né, depois nasceu um menino, quando esse menino conseguir tirar ele de debaixo, ele pôs embaixo de uma rocha, o rei Egeu, uma espada e um par de sandálias. Quando esse menino conseguir tirar esses objetos de debaixo da rocha, envia ele para mim lá em Atenas, né? Foi o que aconteceu. Quando esse menino, então, começou, né, a ter um corpo de homem forte, grande, tirou os objetos lá de debaixo da rocha, ele se pôs a caminho de Atenas. E aí tem uma coisa importante, os gregos chamam de híbris, com H, HY, híbris, que é um certo furor para a guerra, é uma disposição para a batalha,
que o Teseu já mostrou ali nesse momento inicial, inaugural. Quando ele levanta a rocha, né, e ele se dá conta que ele é um homem forte, o avô, né, o rei Pteu, diz, olha, você vai para o barco até Atenas, porque é mais seguro. Vai daqui até lá, tem muitos ladrões no caminho, tem malfeitores, vai para o barco. O Teseu não escuta o avô, ele quer o perigo, né? E ele se põe a caminhar, então, até Atenas, e nesse caminho ele encontra esses malfeitores, esses ladrões, e ele vai matando, né? Ele vai exterminando, eliminando esses opositores, ele vai se treinando para se tornar, ele vai se exercitando enquanto um guerreiro. Quando ele chega a Atenas, ele encontra, lá em Atenas está, então, o pai, né, o rei Egeu, com a Medeia. Medeia é uma figura um pouco maléfica da mitologia. Ela tinha 4 filhos, matou 2. Aí ela encontrou exílio junto ao rei Egeu, né, em promessa de ela lhe daria filhos homens. Bem, ele dá exílio a ela, o Teseu chega, ainda desconhecido, e a Medeia, com medo, né, se sentindo ameaçada que esse rapaz iria poder tirar, porque a Medeia queria que os filhos dela ocupassem o trono depois de Atenas, né, do rei Egeu. Mas, enfim, então ela diz ao rei Egeu, olha, esse menino aí, esse moço ele vai nos ameaçar, né? O rei Egeu, já estamos chegando quase ao final aqui do mito. Eu achei que ele fosse mais breve, mas ele não é. O rei Egeu, então, obedecendo ali, né, a mulher, de certa forma, convoca os soldados, e os soldados, quando vêm para ameaçar o Teseu saca a espada, e aí o rei reconhece o filho pela espada, né, que ele tinha deixado embaixo da rocha, reconhece o filho e o recebe em seu palácio. Só que, nesse momento em Atenas, tinha algo muito ruim acontecendo, né? Esse rei Egeu, ele, em determinado momento antes, ele tinha se posto em guerra com o rei Minos da ilha de Creta, né? Enfim, tinha lá situações, eles entraram em guerra, e o rei Egeu acabou matando o filho do rei Minos. Para que houvesse um acordo de paz possível, o rei Minos exigiu que o rei Egeu de Atenas enviasse, aí tem 2 versões, né? Ou a cada ano, eu vi num outro livro, a cada 9 anos, enviasse 7 jovens, 7 rapazes e 7 moças, enviassem para Creta. Esses jovens seriam, então, deixados no labirinto do Minotauro, que existia ali na ilha de Creta, para serem devorados pelo Minotauro. O Minotauro precisava se alimentar, e era com esses jovens atenienses, né, de acordo com esse acordo de paz, né? Mas isso estava deixando o povo de Atenas muito, muito contrariado, né? Claro. E o Teseu, não perdendo a oportunidade, ele disse, eu vou matar esse Minotauro, né? Então ele se infiltra, quando a próxima leva de jovens é enviada à ilha de Creta, ele se infiltra, ele vai junto com a missão de matar o Minotauro. Logo que ele chega à ilha de Creta, então ele vê, na verdade, Ariadne, né, que é a filha também do rei Minos, o vê, se apaixona de imediato, é um jovem forte, bonito, valente, né? Tem essa híbris dele, né? Que é um pouco loucura, paixão pela batalha, isso acaba sendo atraente ali para Ariadne. Ela, então, inteligente, oferece o fio, né? Um fio de lã. Aliás, na Grécia tem bastante carneiro, ovelha, enfim. E ela oferece um fio de lã que sabemos, com o qual ele vai poder, então, retornar. Porque o perigo não era só ir lá e matar o Minotauro, mas retornar, sair do labirinto, né? Que muitos não... Me parece que até muitos matavam, mas não saíam, né? E acabavam morrendo.
Então ele mata, sai. Tinha um acordo, Ariadne, a condição é que eles se casassem, né? Ele saindo, ele sai. Em retorno, então ele a sela, né, de alguma maneira aí, eles não se casam, né? Eles vão então em direção de retorno a Atenas, mas na primeira ilha a Ariadne acorda pela manhã sozinha. O Teseu voltou, seguiu o caminho sozinho para Atenas. Isso não é muito sabido, né? A gente acha que foi uma história de amor, mas nem tanto. Né? Foi até aí. Né? Aí tem versões, que ele teria se apaixonado pela irmã de Ariadne, ou outras versões. O fato é que ele retorna a Atenas, não tão bem recebido, né, com essa história aí da quebra do acordo, do combinado, né, com Ariadne, não tão bem recebido, enfim. Aí o mito dele segue, né? E tem um pequeno detalhe, né, que ele tinha um combinado com o pai de que, chegando a Atenas, se ele tivesse sido vitorioso, ele teria as velas do barco dele, do navio dele, seriam brancas, né, que significariam a vitória. Ele ali meio confuso, né, saindo, né, na calada da noite, ali com a Ariadne para trás, ele esqueceu, né, e içou as velas negras, né. Então, chegando em Atenas, o pai dele vê, né, as velas negras, e muito triste, né, impactado, se joga ao mar, né, se mata, e aí o mar vai se chamar Mar Egeu, é de um lado ali da Grécia. Né. Bem, tem umas imagens aí do palácio, Felipe, que eu acho que estava logo na sequência. Uns 15 minutos? É que agora é o caso. Tem. Pode seguir. Sim. Esse é interessante, porque... pode deixar um segundinho nessa, Felipe? Esse palácio que existe, né, na ilha de Creta, ele tinha sido descoberto ali por um local, né, um cidadão local, no finais de 1800, mas foi em 1900 que um arqueólogo inglês, Sir Arthur Evans, que começa, de fato, um trabalho de reconstrução, de descoberta desse sítio, né, arqueológico, dessas ruínas, um trabalho de reconstrução. É exatamente o ano em que Freud lança, então, publica, né, a interpretação de sonhos. Legal, estou vendo a imagem maior, né? Aí, esse arqueólogo, ele encontrou ruínas, e em alguns trechos ele fez uma projeção, uma construção do que foi, né, do que teria sido o palácio anteriormente. Um palácio muito bonito. Pode passar para a próxima, Felipe? É só para dar uma ideia. Esse é a maquete, né, do palácio inteiro, que não seria só isso. Então, é no subsolo que o labirinto se encontraria. Vocês vão ver alguma imagem, um pouco do subsolo? Pode seguir a próxima, Felipe? Então, aí o pessoal visitando as ruínas. Mais um detalhe, aqui já estamos abaixo, né? Entrando no subsolo, tem uma espécie de banheira ali do lado esquerdo. Pode passar, Felipe? Outro detalhe da ilha de Creta, que falei para vocês, faz muito calor lá, deve estar igual aqui hoje. Mais de 1000 aposentos se interligavam ali no subsolo. Aí vocês veem umas escadas que vão entrando, né, para terra adentro. E então, achei muito interessante aí essa contemporaneidade, né, de Freud com essa descoberta do palácio, que é justamente o que representa o labirinto, que por sua vez representa de alguma maneira o inconsciente. Né? Então, a gente tinha ali uma temática atravessando fronteiras, né, por assim dizer. Pode passar, Felipe? Aí a gente tem uma imagem, então, duas imagens, né, do Teseu com o Minotauro. E o que me chamou a atenção, isso vai ser aqui a nossa liga para o assunto próximo, que é um caso clínico. Eu não sei se vocês percebem, mas
é um jovem, né? Teseu é um jovem. A gente vê ali na imagem da esquerda, é um jovem, é um adolescente, né? Quando eu fui ler um pouco mais a fundo, de fato era, né? Quando ele consegue levantar a pedra, ele tinha ali os seus 16 anos, né? Até ele chegar a Atenas e depois ao Palácio de Knossos, talvez um ano, né? Então ele tinha ali 17 anos. E isso foi isso que me chamou a atenção nesse mito, na minha leitura, nesse momento, né? O que se destacou. De alguma maneira, a gente vê ali, tudo bem, né? Culmina com ele consagrando-se herói, quando ele mata o Minotauro, mas é uma espécie de iniciação que a gente vê descrita no percurso, dele se exercitando como jovem adulto, né? Entrando numa fase de transição, né? Da criança ali ao lado da mãe, que passa então a percorrer seus próprios caminhos. O que me veio à mente foi, eu gosto de falar da clínica, né? Obviamente, e eu tenho um recorte clínico que eu gostaria de compartilhar, e eu combinei aqui com o suporte técnico que a gente cessaria a gravação, a transmissão segue, obviamente, mas cessaria a gravação no momento do caso clínico, por cuidado, né? Cuidado do sigilo. A gente está numa transmissão online e eu não vou poder manter gravado, né? Então, eu tenho, acho que um último slide, acho que nem precisa, viu, Felipe? Eu acho que é um agradecimento, eu posso fazer aqui mesmo. Eu agradeço, então, a atenção de todos vocês que ficaram até aqui agora. Espero poder conversar, pena não vê-los. Sei que tem amigos, colegas, queridos assistindo, para mim é um imenso prazer. Obrigada. Bem, então agora nós vamos ter um momento de diálogo com a Cláudia, em que poderão ser feitas algumas perguntas, já chegarão algumas, e a primeira diz respeito ao seguinte: no caso do mito, Ariadne forneceu o fio, mas só o Teseu entrou no labirinto. Ela ficou do lado de fora aguardando. Fazendo um paralelo com a prática analítica, como é a relação de Ariadne e o analista nesse contexto? Uhum. Eu acho que é uma pergunta muito legal. E acho que dá para a gente correlacionar, né, preservando as devidas diferenças, mas vou focar nas semelhanças, né? É isso mesmo. A Ariadne, ela precisou se manter de fora. Quem tinha a híbris, o furor da guerra, era o Teseu. Ele queria entrar, matar e voltar, né? Então, ela se manteve neste lugar conectada a ele. E eu tenho a minha hipótese, Wagner, de que ele só conseguiu matar o Minotauro porque ele sabia que ele retornaria. Na minha fantasia, deve ser extremamente angustiante você entrar num lugar do qual você não sabe se vai sair, né? Então, esse fio o salvou. Mas ela, então, exatamente isso, se mantendo conectada, mas no lugar dela, né? Que é exatamente esse lugar da mente do analista, né? Quando eu falava do par freudiano, da mente, o analista ele tem que se manter, é difícil, na teoria é fácil, mas na prática nem sempre é difícil, né? Há momentos em que o paciente, por exemplo, tenta, né, empurrar o analista para fora do lugar analítico, né, que é um lugar às vezes incômodo numa análise, né, para o paciente, para o trabalho analítico, enfim. Mas é exatamente esse o paralelo, eu gostei da pergunta da colega. O analista tem que se manter em seu lugar, porém conectado, né, conectado com esse paciente, assim como, por exemplo, com o Aaron, né, eu me angustiava, né, é claro que eu me angustiava, vendo a angústia, o sofrimento dele, né, ele chegava às vezes para a sessão destruído, por assim dizer, de uma noite mal dormida, de um rostinho
visivelmente sofrendo, né? Então eu me angustiava, mas era muito importante que eu sentia isso, né? O analista ele tem que se observar o tempo todo, mas eu não poderia entrar nessa loucura, assim, não loucura, mas nesse sofrimento junto com ele. Senão eu não entrava, mas tinha que manter o meu lugar para poder ajudar. Temos aqui mais uma pergunta em que a pessoa ela faz uma elaboração e pede seu comentário. Tá. Né? Fala que você associa o mito de Teseu à prática clínica e pergunta: a pedra pode ser percebida como a falta de experiência, a sandália como a individualidade, a espada como a virtude? E, por fim, a pessoa comenta que, segundo a filosofia, tudo abaixo de um objeto obedece aos estímulos sexuais e tudo acima aos estímulos virtuosos, bons, humanos e justos. E quer saber seu pensamento a respeito disso tudo. Tá. Enquanto eu te escuto, Wagner, estou vendo alguns comentários das pessoas, estou achando muito legal. Me parece que as pessoas estão aproveitando, fico muitíssimo feliz. E de minha parte, obrigada aqui pelos cumprimentos. É um prazer imenso. Gostaria de vê-los algum momento mais à frente, quando for possível. Você me chama novamente, Wagner, para encontrar o pessoal pessoalmente? Com certeza. Legal. É muito boa essa colocação. Tem o nome da pessoa? Enfim, se surgir. William, né? Legal, bacana a colocação, William. Não sei se você ouviu, né, do professor Rezende, ele bate bastante nessa tecla da polissemia, ou seja, muitos sentidos, né? Qualquer objeto da cultura, ou seja, um quadro, né? Um par de sandálias, uma rocha, a espada, a gente pode dizer que todo objeto da cultura é polissêmico, ou seja, ele pode ser compreendido de diversas maneiras, né? Você fez uma associação que eu achei interessante, que foi a questão da imaturidade, não é, Wagner? Da imaturidade, sim, né? Eu achei legal essa associação, porque exatamente é um menino, né? Um menino forte, né? Que levanta a pedra, então eu acho legal essa associação com a imaturidade, ele tinha essa coisa impulsiva, né, da imaturidade, típica da adolescência, por exemplo, né? Ele é um ser impulsivo, né? Talvez ele nem a gente pode argumentar, né, que talvez ele não se tornaria herói, ele se tornou um herói, se ele não tivesse essa coisa um pouco desmensurada, né, da híbris, Então, gostei da sua associação. Também achei interessante essa que você remete ao sexual. Estamos falando de adolescência, né? É a fase com as suas prerrogativas sexuais fortíssimas, né? É o momento da reconfirmação, da confirmação, da questão do objeto, né? Das pulsões, enfim. Então, achei interessante também essa associação do que fica abaixo da pedra com sentidos sexuais. Gostei. Enquanto isso, ler aqui as pessoas. Tem alguma mensagem? Sim, ficou aqui algumas observações relativas à tua fala, né? Assim, tem alguém querendo que você elabore um pouco mais a respeito da ideia de que nem todo mundo associa. Uhum. E como trabalhar nesses casos, dentro do contexto da flexibilidade do analista. Tá. Legal, uma pergunta de quem é? De Wagner. Excelente, eu vou então tentar. Eu já ia, mas vou mais ainda caprichar, né, Wagner? Eu acho uma pergunta muito importante, Wagner, e é o desafio da psicanálise contemporânea, né?
A gente fala, podemos pensar aí no que a gente chama dos casos difíceis, né? Nos casos concretos, porque livremente associar pressupõe um estado de mente do simbólico, né? Então, por exemplo, uma paciente, né, dessa característica de um pensamento absolutamente concreto, depois de 5 anos de terapia, não era uma análise aprofundada, era uma terapia, mas ela me traz um sonho pela primeira vez. Aí a gente já vê que tem algo no campo do simbólico, né? Porque o sonho é o simbolismo, né? Por natureza. O primeiro sonho, depois de 5 anos, do qual ela se lembra, onde ela vê a casa da mãe, uma casa, né? E eu peço para ela, na minha imaturidade, para ela associar. E a associação dela não é possível. Ela diz, provavelmente eu vou ganhar uma casa, né? Como é que é? Vou ganhar uma casa na loteria. Eu joguei na loto, eu acho que eu vou ganhar. Poderia até parecer uma livre associação, mas não era. Assim, na fala depois que ela constrói, são elementos muito concretos, né? E é com isso que a gente tem que lidar. Freud é quase como se fosse um trabalho, muito sumariamente falando, Wagner, de construção do analista, de construção de uma mente pensante, construção, junto com o paciente, de uma mente, então, que possa pensar, né, que possa associar. O Freud, ele dizia via de porre, né, que é por, né? Aí a gente vê uma maior implicação do analista, né? O Figueiredo, ele fala em reserva e implicação, momentos de reserva, momentos de implicação do analista. Nesses casos de difícil acesso, né, tem essa terminologia também, difícil acesso, é muito necessário uma maior implicação da mente, é como se o analista emprestasse a mente para o paciente, para a dupla poder construir pensamentos. Espero ter respondido, o assunto vai longe, a gente pode conversar mais sobre isso em algum momento. Nós temos ainda 7 minutos e surgiu um comentário aqui. Veja a pertinência de você também contribuir com ele. A Lúcia Silvestre diz que associou o tripé da psicanálise, análise pessoal, estudos teóricos e supervisão, com o fio condutor de Ariadne. Ah, tá. Estou vendo aqui também o comentário do Edu. Obrigada, Eduardo. Parabéns, legal. Legal saber que você está aí assistindo. Então, Lúcia, o tripé da psicanálise com o fio condutor de Ariadne, eu precisaria saber um pouco melhor qual foi a sua associação, né, a ligação. Talvez, porque, eu não sei, será que ela consegue expandir um pouquinho ou explicar um pouquinho a associação dela? Bem, fica seu pedido para ela, né? Já está Sim. seu pedido e, Tá. enquanto isso, a gente aguarda. Senão eu iria conjecturar demais, eu acho. Vou aguardar alguns elementos e aí eu posso talvez seguir essa pergunta intrigante da Lúcia. Olha, enquanto isso, eu vou entrar na simbolização do que ela colocou. Para mim, talvez ela esteja colocando análise pessoal quanto a uma dimensão de autoconhecimento do Teseu, né? Os estudos prévios que ele fez a respeito de como ele deveria enfrentar o Minotauro e o fio condutor de Ariadne, no caso, ela guardando de fora como uma supervisão ao desempenho dele entrando dentro do labirinto. É interessante, né? Mas, de toda maneira, você fique à vontade, não precisa se prender a essa questão, já que não te suscitou algo mais claro. E você tem 5 minutos que você pode aproveitar para apresentar o que você achar conveniente para a gente encerrar essa atividade.
Porque, pensando então, tem aí os minutinhos, né? Da Lúcia, é porque são mundos. É interessante o pensamento do Wagner. Eu estou bastante nesse momento, né, impregnada dessa ideia do analista, né, do lugar do analista, que é do ethos, né, do analista, aliás, que é uma palavra grega aqui, o ethos, o lugar do analista com o lugar de Ariadne, então, essa dupla, né? Eu fico com um pouco de dificuldade de trazer isso para um triângulo nesse momento, como um tripé, né? Não que não seja possível, acho que é possível, sim, né? Mas acho que estou com... Porque e são mundos bem tão específicos, por exemplo, o lugar da supervisão, né? O lugar da análise, o mundo, né? O lugar da análise e o da formação teórica, né? Os estudos teóricos que são atravessados pela instituição, como aqui, né? Então são mundos bem amplos. Talvez eu acho que daria para a gente fazer alguma associação em algum outro momento, talvez, né? Em que eu não esteja, por exemplo, tão impregnada com essa parceria da dupla analítica. Eu vi alguém dizendo aí mais acima que se sente um pouco pressionada quando o paciente vem mais vezes. Lúcia, não, o nome da... Tá mais acima. Lúcia? Não, já é a Lúcia era anterior, né? A Edivânia. Edivânia, eu acho, Edivânia, que essa pressão é interessante, né? Se você se sente pressionada, é legal, porque você está se observando, né? E a autoobservação do analista é muito importante. Tem que ver, Edivânia, que pressão é essa, né? Você sente uma pressão, que pressão é essa? Se é uma pressão específica, né, de algum paciente que com o qual você, enfim, tem essa pressão, você se sente pressionada, né? Que isso vai dizer alguma coisa a respeito da relação do trabalho de vocês, né? A tal da contratransferência, né? Que a gente estuda, então, mais com Melanie Klein, por exemplo. Ou se isso é algo geral. Se for algo geral, eu penso na sua possibilidade de expansão, falar um pouco de forma simples, da expansão do seu espaço interno, né? Isso se dá na análise, somente na análise. A expansão do seu espaço interno é algo que a gente sempre tem que lidar com isso, né? Exige uma manutenção, por isso que Freud dizia que era importante o analista retornar à análise, né? Esse retorno, a própria análise do analista tem a ver com a manutenção desse espaço interno, tá? Para poder caber mais, né? Com o tempo, com as possibilidades. Eu estou gostando muito das perguntas, né? Do debate que está surgindo aqui. Estou achando muito interessante. Tá bom, acho que bem, chegamos ao nosso tempo. Que pena. Então, sou muito grato pela sua presença. Acho que é bem proveitoso para todos nós. E desejo que a gente possa ter novas oportunidades de ter você conosco em outros eventos. E se quiser se despedir do nosso público, fique à vontade. Tá bem. Tem alguém falando aqui do desenho da blusa, ela é arte terapeuta, legal, está trazendo a arte aqui, né? Legal, obrigada, Sandra, pela colocação. A Lúcia falou da neutralidade, sim, né? Porque é algo que separa, né? Não gruda. Quando o paciente se gruda, o analista se gruda ao paciente, não dá para trabalhar. Bem, tem alguns agradecimentos e eu aproveito, Maria Tereza também, querida amiga, muito obrigada de estar aí. Agradeço vocês todos profundamente. Como eu falei no início, é um momento muito feliz para mim, eu venho com muita alegria aqui, né? Eu voltei em algum momento aqui, eu dei uma disciplina durante um ano, quando eu fazia mestrado, lá em São Paulo, eu vim e fui muito bem acolhida pelos alunos daquela época, já tem um tempo, aí uns 10 anos,
E tem esse ambiente, Cefas, que eu me sinto em casa, que eu gosto. E gostei do nível das perguntas aqui tecidas, né? De novo, da afetividade. Eu acho que é um elemento importantíssimo, né? Tão importante quanto os outros, quanto o tripé, é o afeto, né? A gente sabe que a palavra que não tem afeto é uma palavra técnica, né? Falar sobre algo sem afeto, quer seja afeto pela psicanálise, afeto pelo trabalho, pela mente, né? Pela mente humana, qualquer que a teoria que a gente use, né? Essa palavra vai ser atravessada pelo afeto. E aí sim dá para fazer sentido. A palavra técnica, não, né, ela empobrece, ela só é informação, né, só é informação. Mas aqui hoje não foi, está sendo uma troca muito rica, agradeço vocês todos. E espero poder, como eu disse já antes, está aqui a palavra do Wagner, poder, numa próxima ocasião, espero que assim seja, estarmos juntos pessoalmente, tomar um cafezinho e conversar mais sobre tudo isso. Muito obrigada e muita sorte na continuação de vocês, na formação de vocês. Um abraço em cada um de vocês.